Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Opinião Espírita é dividido com mensagens do Espírito de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, e de André Luiz pelas mãos de Valdo Vieira. Então, os capítulos ímpares correspondem a André Luiz e Valdo, e as páginas, os capítulos pares, a Emmanuel e Chico Xavier. E hoje veremos uma página par, um capítulo par, o capítulo 6º, em que Emmanuel intitula Facho Libertador. Lembrando que este livro ele foi todo recebido durante as sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Então eles pegavam, os espíritos no caso, itens do Evangelho, questões do Livro dos Espíritos, itens de outras obras básicas que Kardec nos deixou e foram comentando. No caso de hoje, Facho Libertador, nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, item 4º. Recorrendo ao mesmo Evangelho citado na fonte, nós vamos para o capítulo 6º, Cristo Consolador, item 4º, em que nos fala do Consolador prometido. Mas antes, gostaria de agradecer à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a todos que estão me acompanhando pela oportunidade que estão me dando deste estudo, em que estamos aprendendo juntos, em que estamos revendo obras de Allan Kardec, como o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e naturalmente refletindo com os bons espíritos. E Emmanuel é fantástico. Todas as vezes que eu tenho uma página de Emmanuel, de André Luiz, de Dr. Bezerra, complementam o que Allan Kardec nos deixou na sua época. E eu tenho a certeza que hoje não será diferente. Mais uma vez, teremos diante de nós o aprendizado, o entendimento, a compreensão, que é fundamental. Então hoje vamos ver a mensagem que ele intitula Emmanuel Facho Libertador, correspondente ao Cristo Consolador, o Consolador prometido. Então diz o Evangelho, diz Kardec, Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então aqui nós já temos um panorama da espiritualidade através de Allan Kardec, nos mostrando o compromisso do Espiritismo, que o Espiritismo veio na hora certa, no momento certo. Então Allan Kardec, com 50 anos, de 49 para 50 anos de idade, até então Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele, extraordinário pedagogo, fazia parte de grandes academias científicas da época. Um grande pensador, um grande escritor, poliglota, tradutor. Era um homem diferenciado naquela altura, naquela época. E é interessante que já havia algum tempo que tinham as mesas girantes. As mesas girantes nada mais eram do que salas em que reuniam as pessoas e as mesas levantavam, desciam, ia para um lado, ia para o outro, rodopiava no ar, numa altura que nós não tínhamos as técnicas ilusionistas para fazermos como nós temos hoje. Na época não tinha. Lembremos, estamos numa época em que a eletricidade ensaiava, não havia internet, não havia computador, não havia celular, não havia nada. O que chamava a atenção naquela época era os saraus, os concertos, as peças teatrais, os encontros informais,
os encontros acadêmicos, não havia outros grandes divertimentos. E aquilo chamou a atenção das pessoas, porque de repente as mesas vinham de um lado para o outro, mesas pesadas que às vezes precisavam de alguns homens para levantar e movê-las, e de repente no ar bailava, andava de um lado para o outro. E Kardec era um homem muito cético, não acreditava em qualquer coisa. E o seu amigo Faustier, durante um ano todo, foi lhe convidando. E ele sempre arranjando desculpas. Eu não posso, não é possível, tenho um compromisso. Sempre arranjando algo para um pretexto para não ir. Até que ele foi. E quando ele vê o que ele viu, ele deixou nossa primeira frase espírita. Por detrás de um ser inanimado, tem um ser inteligente. Porque uma mesa não tem cérebro para pensar, nem músculo para movimentar. E ali ele começou alguns anos de investigação. Então, no início era tudo muito rudimentar, homem, uma pancada, mulher, duas pancadas, o alfabeto no chão, uma pancada letra A, duas pancadas letra B, três pancadas letra C, imagina, para formar uma palavra, uma frase, levava-se muito tempo, até que veio a cesta de Vimy, em que as médiuns impunham as mãos, aquela cesta em forma de cone invertido com uma pena, bailava a escrever, até que foi vindo a mediunidade de psicografia e outras, a escrita direta e outras formas mais. Mas nós percebemos que o Espiritismo, ele não veio a passeio na Terra. Quando Jesus esteve conosco, há 2000 anos atrás, Jesus não pôde dizer tudo. Por quê? Porque vivíamos uma época de analfabetismo material e moral, como vivemos hoje. Se hoje, do ponto de vista moral, nós já deixamos muito a desejar, imagina os nossos costumes de 2000 anos atrás, em que se levava uma mulher, quando pega em adultério, para ser apedrejada em praça pública. Por aí nós já vemos os costumes da época. Jesus, quando ele veio, ele tinha plena noção de que ele não poderia estender a sua mensagem para horizontes maiores, porque o povo, primeiro, analfabeto. O povo não sabia ler, o povo não sabia escrever, a sua grande maioria. Vivia-se o regime do pão e circo. Então dava-se o pão, o povo ia lá no circo, na arena, e ver cristão morrer. Era o divertimento da época. Esse é o divertimento da época. Hoje não mudou muito não. Hoje nós ainda temos o pão e circo, só que com outras formas. Então nós percebemos que Jesus ele falou o que a sua época comportava. O fascinante de Jesus é que ele aliou inteligência com moralidade. O Espiritismo nos ensina que antes de eu desenvolver a capacidade de amar, eu desenvolvo a capacidade de pensar. Antes de eu desenvolver os sentimentos, eu desenvolvo o intelecto. Analisemos, Jesus foi o maior pensador, filósofo, a maior inteligência que caminhou conosco. Em frases curtas, ele nos deixou o que hoje nós estudamos em meios acadêmicos, teológicos, religiosos e por aí afora. Os seus ensinamentos, mesmo aqueles que infelizmente foram modificados pelo orgulho humano e pelos desvios que as religiões em nome do Cristo fizeram, mesmo assim nós temos as bem-aventuranças, nós temos as parábolas, nós temos a vida de Jesus que começou na manjedoura e culminou no Gólgota. Nós temos o exemplo de resistência moral do Cristo. O exemplo de Jesus para o bem é um exemplo de resistência contra falanges e mais falanges que não queria que ele estivesse aqui os 33 anos que ele esteve, que não queria os 3 últimos anos dele, ao ponto de dividir uma época em antes dos seus ensinamentos e depois dos seus ensinamentos.
Então ele aliou o conhecimento, como um grande filósofo que era, como um grande profeta que era, como um grande pensador que era, e aliou também a prática do bem. Ele não apenas falou do amor, ele não apenas falou da caridade, ele não apenas falou do perdão, ele viveu o amor, viveu a caridade e testemunhou o perdão. Isso que faz de Jesus grande. Ele não ficou, olha, vem aqui, se vocês querem ser curados, eu estou aqui, se vocês querem uma palavra de consolo, eu estou aqui. Jesus saía, era um pregador itinerante, como dizia Emmanuel por Chico Xavier. Jesus levava o ensinamento em fuga, porque as trevas estavam sempre lhe perseguindo. Então as pessoas iam até ele. Jesus ia até eles. Então era um encontro de almas. Era aquele sofredor com aquele que tinha luz. Era aquele ansioso, deprimido, caído do mundo. E era Jesus do outro lado. Aquele homem sereno, aquele homem sorridente, aquele homem de bem com a vida. E que por onde passava multiplicava os pães, os peixes, a alegria era renovada, a paz era renovada. Então é esse Jesus que o Espiritismo procura resgatar. Então, nesse contexto de muita raiva, de muito desequilíbrio, um povo que tinha que pagar altos tributos, um povo que tinha que receber ordens de Pilatos, Herodes e de César, daquela confusão, pode isso, não pode aquilo, era um povo revoltado. Havia apenas duas classes sociais, era o rico ou o pobre, não havia uma terceira. Então nós percebemos que Jesus, ele veio no meio bem tumultuado, mas ele fez o que pôde, falou o que pôde, deixou os ensinamentos que pôde deixar, nem mais, nem menos. Mas ele já nos deixou uma profecia. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a Deus o nosso Pai, e ele vos enviará um outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco. Então, no momento certo, nós teríamos o Espiritismo, que veio abrir para nós, escancarar para nós, à luz do bom senso e da razão, que a vida continua, e de que não existe vítimas, coitados, esquecidos por Deus, que nesses 8 bilhões de encarnados são 8 bilhões de projetos em evolução, que estamos na família correta, no momento correto, com o corpo que necessitamos ter. Trouxe à baila para o Ocidente a reencarnação, trouxe à baila do antigo, das antigas culturas, a mediunidade. É esse o compromisso do Espiritismo. É esse o papel do Espiritismo. É trazer Jesus e ampliar do que Jesus disse. Porque Jesus, sem qualquer nesga de vaidade, ele disse: eu não vos disse tudo. Em momento algum Jesus disse assim: eu disse tudo, o meu ensino está todo aí, pronto e acabou. Não. Jesus, ele é claro, Jesus, ele é categórico, quando ele disse que ele nos deixou um ensinamento, para que nós pudéssemos ir digerindo gradativamente e estudando. O Espiritismo não será uma doutrina, uma filosofia, uma ciência ou uma religião que aprenderemos de um dia para o outro, não. Serão existências. 160 anos para uma religião é muito pouco. O Espiritismo perto do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, o Espiritismo é um bebê. O Espiritismo é uma criança. Veja, com 160 anos, nós já somos de 5 a 8% da população do Brasil. O cristianismo nascente, nos seus 160 primeiros anos, não tinha esse número de adeptos no mundo. Então nós já vamos ganhando os corações pelo consolo, não pela imposição, não pela barganha, não pela troca, não pela força.
e sim pela luz do entendimento. Continua Kardec no Evangelho, capítulo 6, item 4. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, em todas as épocas da humanidade, nós nos perguntamos: de onde viemos? Então, quando éramos pequenos, dizia assim, não entendíamos o que era uma relação sexual, não entendíamos o espermatozoide, não entendíamos a parte do homem, a parte da mulher, numa concepção por vias do sexo. A cegonha vem e deixa a criança na casa. Então, nós não tínhamos maturidade, entendíamos, aceitávamos tudo. Hoje não. Hoje o Espiritismo explica de onde nós viemos. Como é que pode dois pais, tendo dado a mesma oportunidade, tem um que tem síndromes das mais variadas e o irmão é um gênio? Como é que pode um nascer super seguro, materialmente falando, precavido, e o outro que teve a mesma criação gasta, é ocioso, é preguiçoso? Qual que é a divisa de Deus para alguns nascer no Brasil, outros nos Estados Unidos, outros no Canadá, outros no Haiti? Qual que é a diferença? É fila? Então você está na fila de um país de primeiro mundo, você está na fila de um país emergente? Por que que tem uns que nascem com a cor de pele branca, negra e assim sucessivamente? Por que que alguns nascem hétero e eu tenho uma única existência e outros nascem homossexual? Por que que alguns nascem com corpo de homem e se sente uma mulher? Já que o pai é homem, a mãe é mulher, onde que vem isso? Por que que nós somos divididos por ricos e pobres? Por que que existem aqueles que vão passar a vida toda e 2 ou 3 gerações sem ter que trabalhar e tem a maioria da população mundial que vive a linha da miséria? Qual que é o escrutínio? Já que não existe Deus, já que não existe lei divina, é o que? A cegonha errou de casa? Saiu com uma carroça atrás e foi. Então, é o Espiritismo. Por isso que Kardec disse, o Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos que nós não tínhamos até então. Então, a reencarnação, o conhecimento de que a vida não é um castigo. Então, eu estudei com meu pai, há alguns meses atrás, o livro Entre a Terra e o Céu. E lá nós vimos a Guerra do Paraguai. Então aqueles envolvimentos entre casais e mortes para disputar uma mulher, e nessa história um deles se suicidou, não aguentou a pressão. Então nós vimos a repercussão daquele que traiu, daquele que tirou a sua vida, daquele que tirou a vida do próximo. Recentemente estudei com meu pai o livro Ação e Reação. Recomendo a todos aqui no canal. É um extraordinário livro. Nós vimos aqueles personagens que vêm com compromisso e têm o livre-arbítrio. Olha, eu vim com compromisso de me casar com fulana, mas eu posso não casar. Olha, eu vim com compromisso de receber determinados filhos, para que juntos possamos aprender a conviver. Não digo nem amar, a conviver, mas eu posso não querer levar adiante. Então o Espiritismo, ele precisa ser bem estudado para que nós possamos compreender a lei divina. A lei de causa e efeito, a lei de justiça, a aflição, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, justiça das aflições. Vejamos bem, em pleno século XIX, Kardec já falava que as aflições partiam de uma justiça divina.
Então é fantástico isso, porque nós começamos a ver a desigualdade do mundo pela desigualdade do próprio comportamento humano. E não como um privilégio. Ah, Deus privilegiou o rico e castigou o pobre. Ah, Deus privilegiou o inteligente e castigou o pobre. Ou aquele que não tem cultura, ou aquele que não tem inteligência. Tanto é que até o Concílio de Nicéia, o próprio catolicismo acreditava na reencarnação. Os gregos acreditavam na reencarnação, os egípcios acreditavam na reencarnação, os indianos acreditam na reencarnação, os hebreus acreditam na reencarnação, os druidas acreditam na reencarnação. Todos os grandes povos e as grandes culturas do passado não só acreditavam, como pregavam a vida após a morte. Então, no Antigo Egito havia duas festas: quando nascia e quando morria. Quando nascia, porque era uma nova oportunidade para o espírito. E quando morria, porque ele retornava para o plano espiritual. Então, neste contexto em que o espiritismo vem no momento assinalado, nós vamos para o livro Opinião Espírita, em que nós vamos ver o capítulo 6, Facho Libertador. E diz Emmanuel: Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Então, estava estudando o livro Roteiro, e no capítulo 38, Emmanuel, mesmo autor espiritual, ele diz assim em determinado momento do capítulo 38, Missão do Espiritismo, do livro Roteiro: o Espiritismo é um processo libertador de consciências. Então o Espiritismo não veio para mudar a vida de ninguém. Por exemplo, assim, me prova que a reencarnação existe. Não, leia, estude e chegue às suas próprias conclusões. Se você não acredita, é um direito que você tem. O Espiritismo não tem que provar nada para ninguém, entrar em debates estéreis. Eu sou espírita de berço. Eu nunca vi meu pai, por exemplo, que é dirigente espírita desde que eu nasci, fundador de 2 casas espíritas, da TV a Caminho da Luz, numa época que nós não tínhamos nada de espiritismo quase na internet. Eu não me lembro de ver ele discutindo com ninguém de espiritismo. Crê quem quer. O tempo é muito precioso para a gente perder com quem não quer. Você quer conhecer espiritismo? Eu dou o livro dos espíritos. Eu dou o evangelho. Aí quando a pessoa lê minimamente, a gente senta para conversar. Quando a pessoa lê e demonstra interesse, a gente conversa. Agora, conversar por conversar é tempo perdido para ambos os lados. Então o espiritismo, ele tem que me promover a modificação. E não eu querer promover a modificação do outro. Vamos ser espírita. Olha, lá na casa espírita tem a salvação. Olha, vamos lá. Não. Agora, eu também posso falar, você está passando por uma depressão? Tô. Eu também cheguei assim no centro espírita e estou sendo ajudado. Então, aqui no CEPAC nós temos ex-drogaditas, ex-alcoólatras, ex-fumantes, ex-tudo. Agora, o que nós não conseguimos mudar de um dia para o outro? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, isso ainda é difícil. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, o que o Espiritismo promove em nós? Esta vontade. Vamos ver o horizonte. A vida passa rápido demais. Passou 2020, passou 2021, passou 2022, já estamos no 3º ano da pandemia. Então, quando nós pensamos que terminaria, volta a ter casos. Quando a gente pensa, agora passou a pandemia, temos vacina, temos isso, temos aquilo, vai dar uma acalmada. Estoura a guerra na Rússia com a Ucrânia. Piora o caso da Síria. Países como Coreia do Norte, que tem potencial armamentista, apontando seus artefatos aqui e acolá. A China querendo invadir não sei o quê. Então, quando nós pensamos, agora vai reinar um pouco a paz, estoura um problema
localizado. Então, nós não sabemos como será amanhã. Agora, uma coisa eu digo, hoje nós estamos mais para uma terceira guerra mundial do que para a paz. Se a Rússia atacar uma bomba em qualquer país da OTAN, a guerra está feita. Qualquer coisa ali que aconteça. Então, nós não podemos nos iludir. Hoje, se a gente tiver uma terceira guerra mundial, como é que vai ser a vida na crosta? Os oceanos, o ar, a vida na atmosfera. Nós dependemos do solo para tudo. Será que nós vamos ter estufa para produzir vida orgânica para nós? Será que nós vamos ter estufa para ter gado, galinha, para o mundo inteiro? Se contaminarmos os oceanos, vamos tirar água da onde? Vamos produzir água? Para 8 bilhões de encarnados? Então, às vezes, a gente pensa muito no futuro, não é? Não sabemos nem se vai passar o de 2023, nessa dimensão. Como será o dia de amanhã? É isso que o Espiritismo... Aí vamos supor que estoure uma guerra e que retornemos para o mundo espiritual. De hoje para amanhã. Como será a nossa chegada no mundo maior? O que o Espiritismo promoveu de modificação? É isso que eu tenho me perguntado. A conclusão é triste. Eu tenho visto que a minha evolução é bem lenta. Mas é persistir. Desanimar nunca. Às vezes o orgulho grita. Às vezes a vaidade grita. Às vezes o egoísmo grita. Mas vamos dar uma abafada nele e vamos seguir adiante. Porque é a jornada, não é? Então o Consolador Prometido, a doutrina espírita é muito nova, tem um arcabouço extraordinário de informações, não assimilaremos tudo de hoje para amanhã e muito menos vivenciaremos tudo de um dia para o outro. Ainda bem que somos reencarnacionistas e vamos fazendo cada vez mais. Agora, tem pessoas, amanhã eu faço, amanhã eu falo. Também não. Não podemos levar a nossa evolução com a barriga, não. Não podemos. Precisamos levar com seriedade, porque o tempo passa e amanhã nossa consciência pode nos acusar da oportunidade que tivemos e da oportunidade que deixamos passar. Continua Emmanuel. Rompe os limites que lhe circulavam o planeta em forma de horizontes e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhes empana a ideia da vida. Então o Espiritismo nos mostra que o nosso planeta periférico não é o único que tem vida, não. Allan Kardec vai mais longe na Revista Espírita, dizendo que o nosso planeta é o único que não tem comunicação com os outros planetas alinhados ao Sol, porque ainda somos regidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Olha só, todo planeta tem vida. Veja, olha o tamanho do universo. Quando Einstein disse que o universo está em expansão, a ciência caiu em cima dele. Onde já se viu? Que bobagem é essa? Hoje a ciência já nos prova. O universo está em franca expansão. Cada dia planetas novos. Ou será que nós achamos que só o planeta Terra tem vida? Marte está o quê? De enfeite? Júpiter é o quê? É um abajur que ilumina e clareia o que está à sua volta? Não. Se o homem, pobre moralmente como é, já consegue lançar foguetes, sondas, não sei mais o que para o universo, nós achamos que os outros planetas também não têm as aeronaves circulando por nós, não? Ou será que é só nós que tem inteligência como uma NASA, um centro espacial? Ou é só nós que conseguimos fazer foguetes, satélites? Será que não é necessário ampliarmos os nossos horizontes e vermos que existe algo a mais do que os nossos olhos podem ver? Do que os nossos ouvidos podem ouvir?
de que nós somos espíritos em evolução e que nós somos os mesmos que a história narrou há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 10.000 anos atrás? E que estamos em migração? Hoje estou no Brasil, amanhã poderei estar num país da Europa, amanhã poderei estar num país da Ásia, amanhã poderei estar num país da Oceania, da África. Somos viajores do universo. Amanhã poderei ser convidado a um estágio em Marte. Não é o Cartas de uma Morta, da querida mãezinha de Chico Xavier, Maria João de Deus? O segundo livro dele? Então nós precisamos ver que o universo tem vida e que para trás de tudo isso tem Deus, que é o nosso Criador, é o Criador de tudo que nós vemos, leis sábias, justas, não justas do meu ponto de vista, porque quando eu sofro eu não vejo justiça. Quando eu padeço a perda de um ente querido, eu não vejo justiça. Quando eu sofro algum revés na vida, eu não vejo justiça. Mas se tivéssemos a oportunidade de ver o passado, notaríamos que tem uma justiça por trás de cada problema e que muitos problemas que nós temos são oriundos das nossas próprias escolhas no hoje. Por isso que Kardec, no capítulo 5º do Evangelho, coloca causas atuais das aflições. Continua Emmanuel. Funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas, e fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe obscurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe repontem da senda. Então nós vemos que o espírito em evolução é igual ao mito da caverna de Platão. Então a gente está habituado ali com o escuro e tem medo da claridade. Tem medo de sair daquele lugar que estamos, porque a vida toda estivemos ali. Ou como a lenda egípcia do peixinho vermelho, alvo de estudos nossos, que é quando Emmanuel, o mesmo autor espiritual, prefaceia o livro Libertação. A lenda do peixinho vermelho é muito parecida no seu fundo com o mito da caverna de Platão. Então o medo do novo, o medo da luz, o medo do que encontraremos, o medo de rompermos o véu, o medo do que aquilo gerará de repercussão. Então o peixinho foi conhecer, quando voltou falou das maravilhas. Ninguém do lago acreditou nele. Veio uma seca muito grande, todos os peixinhos morreram. Se tivessem ouvido ele, se tivessem acreditado nele, teriam continuado a sua jornada. Então o Espiritismo nos deixa uma mensagem clara e objetiva. Aqueles que acreditam, muito bem, acredita, trabalha com a renovação, procura o entendimento. Aquele que não acredita, cada um no seu momento. Continua Emmanuel. Parte as grilhetas de sombra, que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência, e oferece-lhe o conhecimento de reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos. Então, para que eu possa compreender a justiça divina, eu tenho que ler. Não peguem o meu programa e acham que já sabem de espiritismo. Quer conhecer a justiça divina, causas atuais das aflições, o porquê disso, o porquê daquilo? Vamos ler Kardec. Vamos meditar com Kardec. Porque às vezes nós assistimos um programa no YouTube ou em qualquer televisão e já pensamos conhecer a respeito acerca da justiça divina. Nós vamos levar a vida toda para compreender este fundamento básico. Não compreenderemos de hoje para amanhã. Não compreenderemos simplesmente ouvindo palestras. É preciso mergulhar no entendimento. É preciso meditar, é preciso refletir, é preciso ler e não ficar vendo na superficialidade. O conhecimento espírita é como um iceberg.
Às vezes nós vemos aquela pontinha que não corresponde a 1% dele. Os outros 95%, 99% estão embaixo d'água. Então, às vezes, a gente acha que já sabe muito, que conhece muito, que já tem um conhecimento. Não temos. Falo por mim. Não tenho. Cada vez que eu leio um livro, cada vez que eu medito num livro, cada vez que eu tenho conhecimento, acesso a conhecimentos novos, eu vejo que não via. Aprendo coisas novas todos os dias, mas para isto precisamos estar abertos. Porque, do contrário, vamos ficar só na vontade do conhecimento. Então, a justiça divina é muito vasto o tema e que precisa da nossa meditação. O que em meia hora não se ensina e não se aprende por um vídeo no YouTube. Continua. Derrete as algemas de tristeza que lhe aprisionam o sentimento na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência, para além da estância física. Então o Espiritismo repousa na reencarnação, de que não temos uma única vida, de que o nosso início não foi na nossa atual existência, de que não criamos do nada, de que não nasceu um Einstein, não nasceu um Newton, como não nasceu um Hitler. Nós nos transformamos nesses personagens pelo esforço no bem ou por cultivarmos a maldade. Não nasce um Einstein simplesmente porque Deus estala os dedos. Um Thomas Edison que nos trouxe a invenção da eletricidade, da luz elétrica. Ou de um Santos Dumont que desenvolveu o 14 bis, o avião. Não são espíritos que do nada. As minhas facilidades, por que existem pessoas que nasceram com facilidade de falar em público e às vezes o irmão é tímido? Não, são experiências que ele já traz consigo. Memória, inteligência, compreensão, perspicácia. Como também já tem gente que nasce malandro. Como tem pessoas que já nascem folgado. É do espírito. O pai e a mãe passam a parte genética, hereditariedade, forma física e até forma de caráter pela lei da afinidade. Mas o espírito do filho não é concebido pelo pai e pela mãe. Esse já existia antes de ter a sua atual existência. Então esta compreensão da reencarnação e de que estamos de passagem e a morte é inevitável. Mas a morte física, porque o espírito vivifica após a morte do corpo. E ele encontrará do outro lado mediante as suas próprias conquistas. Aqui nós não temos conforme as nossas conquistas, o nosso esforço. Eu me esforço, junto um dinheirinho, compro o carro, junto um pouquinho, compro um carro melhor, e vou casar, e vem a casa, e vem isso, vem aquilo. Não é pelo esforço, pela dedicação. Espiritualmente é a mesma coisa. O amor se constrói, a verdade se constrói, a solidariedade se constrói e o Espiritismo repousa na lei da reencarnação. E o penúltimo parágrafo diz Emmanuel: solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino, o Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. Então Sócrates já tinha uma frase fantástica na sua época: existe apenas um bem, o saber. Existe apenas um mal, a ignorância. Então a sabedoria, a vivência da sabedoria, a multiplicação dos talentos, como Jesus nos ensina na parábola do semeador, na parábola dos talentos, na parábola do bom samaritano. Nós vamos crescendo em espírito e vamos deixando aquelas algemas que nos prendem ao passado, as algemas que nos prendem ao homem velho, as algemas que nos prendem ao egocentrismo, à egolatria, ao pensamento individual, ao eu inchado, e passamos a ver o coletivo. Mas volto a repetir, a evolução é milenar.
Não se evolui porque numa existência conheceu o Espiritismo, não. Nós trazemos conosco muitas ideias inatas que não se desconstrói de um dia para o outro. Por isso que nós não podemos desanimar, não. Eu podia fazer mais. Eu podia fazer isto. Nós fazemos o que podemos, não fazemos mais porque somos imperfeitos. Temos que lutar com as nossas imperfeições, temos que lutar com as nossas dificuldades e não ficar lamentando que não damos conta. Pelo contrário, é termos força para continuarmos a jornada. E encerra Emmanuel: se te encontras quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo, entregues às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele seja responsabilidade em nossas mãos. Então, o que Emmanuel encerra dizendo? Que temos um patrimônio maravilhoso que é o conhecimento espírita e que não podemos guardar na prateleira da inteligência, não. Precisamos pegar a nossa inteligência, o que já aprendemos, as pouquinhas virtudes que já desenvolvemos e vamos trabalhar para o bem. E vamos multiplicar o bem, cada um conforme o que pode, sem proselitismo, sem arrogância de que eu sei mais ou eu sei melhor do que o próximo, é fazendo a nossa parte. Agradeço à TV, a Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando, ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a todos que acompanham comigo esse projeto. Que alegria estarmos juntos. Toda quarta e toda sexta, às 20h15, um novo vídeo fica disponível para você. E o canal precisa da sua ajuda. O gostei é importante, o comentário no vídeo, o compartilhamento. Se torne membro do canal e ajude as atividades assistenciais do CEPAC. Compartilhe para seus amigos chegarem até o estudo. Se inscrevam no canal e habilite as notificações. Todas essas ações muito nos ajudam. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.